Fala pessoal, meu nome é Abreu Júnior, sou da empresa One Desenvolvimento. Estamos aqui com um vídeo mais do que especial, nós alcançamos aí 1000 inscritos no nosso canal. Então isso é motivo de alegria pra gente, a gente começou o canal em 2015, mas a gente não deu muita atenção, postando vídeos a cada 2 ou 3 meses e passava até 5 meses sem postar vídeo. Agora a gente está tendo mais frequência aí no vídeo, em especial o lançamento do nosso novo código-fonte aí, do código-fonte RP Web com plataforma web, PDV desktop, tudo isso daí. E também a gente não vai deixar de mão aqueles que nos seguem, que tem algum público aí que nos segue, tem vídeos aí com muitas visualizações, com a fim de aprender, né? Aprender programação. Então dividir conhecimento é muito importante, apesar da gente não ser um acadêmico, uma pessoa que tem muita formação no assunto, mas a gente tenta ajudar da melhor forma aí, contribuir no conhecimento, dividindo aí o que a gente sabe um pouco com as pessoas que gostam da gente, que gostam aí de seguir o nosso canal. Eu fico muito feliz aí que tem muita gente que comenta, tem muita gente que dá like, tem muita gente que se inscreve. E é isso, pessoal. A gente dividir isso com vocês é muito interessante. Então vamos lá. Eu quero aqui trazer uma novidade, né? A gente vai fazer uma apresentação aqui rapidinho. É um mini curso Windows Forms Netcore 5, né? Sim, Netcore 5 para Windows Forms. Então o Windows Forms não está esquecido. Muita gente critica, muita gente fala que a tecnologia ultrapassada, que vai sair de linha, que a Microsoft vai abandonar, mas errado está quem pensa assim, tá? O velho Windows Forms está cada vez mais novo. O Netcore 5 está aí com o desenvolvimento Windows, tá? A gente tem aí várias novidades, vários previews que a Microsoft está lançando e a gente tem que acompanhar, pessoal, essas novidades que vem saindo a cada dia. A gente não pode deixar para trás essas atualizações e não ficar atento, porque isso é muito importante para tanto profissionalmente quanto para a empresa que você trabalha ou a empresa que você tem, está assim atualizando as tecnologias. Você não vai ficar doido correndo atrás, atualizando toda vez que sai um preview da Microsoft, que vocês sabem que não é a melhor das coisas, né? Muitos previews saem com problemas, saem com bugs, sim. Mas a gente fica feliz, né, que o velho Windows Forms aí está com força total. Aí foi atualizado o Netcore 5 para ele, já tinha feito o Netcore 3.1, teve muito bug, eles ainda não tinham lançado alguns componentes, não tinham lançado muita coisa, mas no Netcore 5 acredito que esteja estável. E nesse mini curso eu quero aqui mostrar para você que vem do Delphi, que vem do VB6, que vem aí de linguagens mais antigas, COBOL, Clipper, Fox Pro, essas linguagens muito antigas, ou até mesmo dessas linguagens aí desses RP, né, do TOTOS, né, o ADPVL, e aí tem muita gente que quer aprender a desenvolver. Então você que é novato, você que está fazendo análise de desenvolvimento, ou está fazendo aí engenharia de software, ou até mesmo ciência da computação, na faculdade a gente pouco vê, na prática mesmo, na teoria, como é que funciona. A gente quer aqui ensinar da melhor forma, tá? Humildemente, a gente não é nenhum acadêmico, a gente não tem muitas certificações, a gente não tem assim aquele linguajar mais acadêmico, mais difícil, a gente tem uma linguagem mais simples, para que pessoas que querem aprender a programar, que querem aprender a desenvolver, querem viver disso, consiga entender e se aprofundar no mundo net, no mundo Microsoft, no mundo C#. E é isso que eu quero transmitir para vocês, os que estão me acompanhando aí, nossos inscritos do canal. E aí eu vou tentar ficar lançando aqui cursos. Eu quero pedir para você deixar na descrição do vídeo aí o que você acha, qual é o próximo curso que a gente pode colocar, se vocês querem que eu faça a temporada Xamarin, Netcore Web. Eu estou querendo fazer, nesses dias aí, um mini curso de Xamarin Forms, que surgiu a necessidade de a gente fazer uma conta digital de cliente que se entregue com RP, que é só para questão de limite de crédito e acompanhar aí os débitos que ele vai fazendo lá no mercado. Então isso é coisa lá para frente, vamos focar aqui no nosso vídeo, né? Mini curso Windows Forms Netcore 5. Vamos lá, o que a gente vai aprender nesse mini curso? A gente vai aprender a criar um projeto Netcore 5 aí na plataforma Windows Forms, né? A plataforma desktop, tá?
E aí a gente tem como objetivo do curso também utilizar o Entity Framework Core, tá? Core ou Core. E aí vamos criar um CRUD, tá? Update, delete, listar, atualizar. E vamos dar explicações gerais em torno aí do projeto. Você que é programador, já tem aí o SQL Server, já tem o Visual Studio 2019 instalado, fica tranquilo. Mas você que ainda está começando, está na faculdade, está no primeiro semestre, no segundo semestre, ou você está querendo aí aprender a programar, eu vou te dar uma primeira dica. A primeira dica que você tem que fazer é instalar o SQL Server, tá? Instala o SQL Server, procura aqui no YouTube que você vai ver muitos vídeos ensinando como é que instala o SQL Server, como é que configura na sua máquina. A gente vai trabalhar aqui com o SQL Server, tá certo? A versão que eu estou aqui desse SQL Server, eu uso 19, eu uso 14, só não é bom usar muito esses antigos, né? Tipo 8 e 5, tá? Deixa eu ver a versão aqui, select @version. Essa versão aqui que eu estou usando é a 2014, tá bom? É um banco muito estável, muito bom. Então, primeiro passo, instala aí o SQL Server na sua máquina. Tá certo, procura aí na internet como é que você vai fazer, tem um site oficial da Microsoft que você consegue baixar, instalar e configurar o SQL Server na sua máquina, tá bom? Segundo passo é instalar o Visual Studio. Então, voltando aqui a nossa explicação, então você tem que instalar o Visual Studio 2019, tá bom? Esse é o último Visual Studio que a Microsoft lançou. Tá interessante você instalar o mais atualizado. Vou sugerir também para o vídeo não ficar muito longo, que você instale aí o Visual Studio, os componentes para desenvolvimento desktop. Tem muito passo a passo, tem muito vídeo ensinando como é que faz isso. Tá ok? Vamos prosseguir aqui com o Visual Studio instalado, o SQL Server instalado. A gente vai criar um novo projeto aqui no Visual Studio. Então, assim que você abre o Visual Studio, você tem aqui a opção Create New Project. Então você clica aqui em Create New Project. Então, pessoal, o Visual Studio é muito bom. É muito bom. Então você tem opções aí, várias opções, né, de plataforma. Só na linguagem C#, tem várias linguagens. JavaScript, Python, TypeScript, Visual Basic, XAML. Então a gente tem aí várias linguagens. Para o Windows, as plataformas Android, Azure, iOS, Linux, Mac, tem muita plataforma aqui. Então o Visual Studio é um grande IDE, é um grande produto que dá possibilidade de você fazer diversos produtos, tá bom? Vou colocar aqui o Windows para desktop, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, ó, Windows Forms app, eu clico aqui, clico em próximo, next. Eu vou dizer aqui, ó, sistema, exemplo, eu vou dizer o nome do projeto. Então aqui você vai colocar o nome do projeto, aonde esse projeto vai ser salvo, que vai ser guardado, tá certo? E aí o nome da solução que você vai trabalhar, tá ok? Eu vou dar um next aqui. Aqui tem os frameworks, né? No caso aqui ele está te dando duas opções, certo? Ele está dizendo aqui, ó, que tem o Netcore 3.1 e aqui tem o Netcore 5.0, que é o novo Netcore aí, e que ele vai te possibilitar também trabalhar com outras plataformas, tá bom? Vamos criar aqui o projeto. Você que é novo na programação, está chegando agora, ele vai abrir aqui o projeto, ele vai criar uma solução. Você que vem do Java, que usa o NetBeans, é bem parecido o conceito, tá certo? Bem parecido mesmo. Então ele vai criar aqui o projeto aqui em Solution Explorer, tá certo? Ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Vou até fechar aqui algumas coisas para o computador ficar mais maneiro. Tá abrindo aqui. Ok. A gente está vendo aqui que ele já cria um formulário como exemplo. Do teu lado direito, aqui em Solution Explorer, você vai ver que foi criado uma solução e um projeto C# Windows Forms. Como default, ele já cria uma tela, certo? Ele cria um form aqui, ó. E ele cria também um program, que é um inicializador aqui do sistema, né? Que é o main, né? O main do sistema, o coração do sistema.
Do teu lado, quando você clica aqui no formulário, observe que o formulário ele tem aqui, ó, uma classe C# Design e ele tem um resource, tá? Onde vai ser colocado aqui os arquivos de imagem desse formulário, certo? Do teu lado esquerdo aqui tem o Toolbox. Toolbox você tem todas as ferramentas que você vai trabalhar. Você vai ter aqui button, checkbox, tudo que você precisa, label, menu strip, tudo que você precisa aí para desenvolver o sistema, tá certo? Então você vai ter aqui essas opções aqui do seu lado esquerdo e do seu lado direito você vai ter a Solution Explorer. Primeiro passo, pessoal, a gente vai moldar aqui um padrão de arquitetura, tá? Eu gosto de trabalhar com o padrão arquitetura MVC, que é View, Model, tá? E Controller, né? Model, Controle, MVC. Model, View e Controller. Então, o que vai acontecer? A gente tem um padrão para ser adotado. Estuda aí no YouTube padrão MVC, tá? Não vou me deter muito nisso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou criar aqui uma pasta, tá? add, add, new, chamada model. Nessa model, eu vou colocar tudo que é vinculado à conexão com o banco de dados, os meus objetos, tudo isso daqui vai ser colocado dentro dessa pasta model. Eu também vou criar uma pasta chamada controller. Tudo que for persistência, CRUD, as classes que vão fazer acesso a banco de dados, eu vou colocar dentro dessa classe. Eu vou colocar também uma pasta chamada view. Tudo que for formulário de apresentação vai ficar aqui dentro dessa pasta. Então, assim, é importante que você entenda isso, que você organize o seu projeto para ficar fácil de dar manutenção. Então, toda vez que você for dar uma manutenção na parte visual, você vai só na pasta view. Toda vez que você for criar um campo novo, fazer alguma alteração no banco, você vai na model. Então, é muito interessante que você organize o seu projeto. Então, o que eu já vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar aqui, vou renomear o form. Eu costumo trabalhar nesse padrão form principal, tá bom? Eu vou dar um Enter para ele renomear. Ele vai renomear o formulário principal. Eu vou clicar nele e vou arrastar aqui para o View, tá certo? Pronto. Então, beleza. Coloquei aqui dentro da View. A gente vai primeiro... você que está com o seu projeto aberto, vem aqui em Ferramentas, em Tools, Options, Opções. Você vem aqui nessa opção aqui, Geral, Preview, Factories. Verifica se essa opção aqui, ó, que essas opções aqui estão marcadas. Use, Preview, Windows Forms, Design for Netcore. Vê se essas opções aqui, ó, Use, Preview, Netcore SDK, está funcionando, está habilitadas. Então essas opções aqui precisam estar habilitadas, tá bom? Pode ser que no teu Visual Studio não esteja habilitado. Isso aqui vai possibilitar que você trabalhe com os componentes aí de visualização. Você que chegou agora na programação, nesse formulário, quando eu clico aqui com o botão direito em Properties, eu posso aqui modificar o título, ó, em texto. Quando você vai para as propriedades do formulário, você vai verificar que tem tudo que você precisa aqui, ó, das cores do formulário, da fonte do texto. Muita gente aí deve estar chateado porque já sabe isso daqui. Mas tem um pouquinho de paciência que muita gente que me segue está começando agora. Tem muita gente que programa web e não sabe programar desktop. Tem muita gente que programa aplicativo e não sabe programar desktop. Então aqui você pode modificar tudo, tá? Essas opções, então uma série de opções para o design do formulário. Tipo assim, ó, para o texto aqui, ó, se eu for pesquisar aqui em texto, eu posso dizer que esse formulário aqui, ó, formulário principal. Beleza. Então, pessoal, a gente agora vai, primeiro passo agora para criar o nosso novo projeto. Vamos supor que você pegou um projeto aí para desenvolver um sistema para uma empresa, você vai fazer do zero. O primeiro passo é você organizar aí, definir a regra de negócio, sentar com o cliente, desenhar as telas que você vai fazer, mas quando você for meter a mão na massa, é bom você adotar um padrão. Tem muita gente que cria um projeto para cada coisa, um projeto para model, um projeto para controller,
Para projetos pequenos, faz assim mesmo, um projeto, cria as pastazinhas aqui, organiza, vai ficar mais fácil o seu entendimento. Quando você estiver evoluindo, você pode estar trabalhando aí com outros projetos, se conectando, e projetos independentes, tá bom? Ou dependentes, você que sabe. Mas então a gente vai primeiro fazer o quê? Primeiro passo, pessoal, a gente vai criar as nossas entidades. Você que vem aí da programação do VB6, do Delphi, a gente mal vai mexer com o banco de dados, tá bom? O banco de dados ele vai servir somente para armazenar dados, certo? Então, a gente mal vai mexer com o banco de dados. A gente vai fazer tudo via Visual Studio, tudo via C Sharp. Então, primeiro passo, eu vou criar uma classe de cliente, tá bom? Vou fazer aqui um cadastro de cliente, tá certo? Para ficar melhor. Cliente. Essa classe, eu clico aqui em modo, em cima da pasta modo, né? Nova classe, add. Essa classe vai ser uma classe pública. Eu posso aqui, pessoal, só digitar prop, dá 2 tab, ele já cria para mim a propriedade. Ele vai ter o ID, certo? Ele vai ter o nome, que é uma string. Ele vai ter o CPF, que é um string, certo? Ele vai ter aqui a data de datetime. Vou botar todos os tipos de dados aqui para ficar mais fácil para você. Data, nascimento. Ele vai ter também limite de crédito. Decimal, né? Propriedade decimal. Para quem não está muito entendendo o que eu estou fazendo, dá uma estudada sobre programação C# orientada a objeto. Então é muito interessante você estar verificando isso. Mas isso aqui são as classes e as propriedades referente do objeto cliente. Tá? E você vai ver que vai acontecer uma mágica aqui. Limite de crédito. E aí, vamos criar também um tipo inteiro, né? Ou booleano. Vou botar bool. Se esse cliente está ativo, certo? Vamos colocar aqui um boolean aqui, idade, int idade. Pronto. Criada aqui a nossa classe cliente, tá bom? Segundo passo que é interessante vocês fazer, a gente vai fazer o quê? Vamos instalar os pacotes necessários para que a nossa aplicação comunique com o SQL Server e que faça todo o CRUD de persistência. Nesse caso, a gente vai usar o Entity Framework Core, o 5, tá bom? Então, eu vou clicar aqui com o meu projeto com o botão direito, vou clicar em Manage no Get Packets, eu vou aqui em Browse, vou procurar por Entity Framework, ó. Entity Framework. Entity Framework Core. Microsoft Entity Framework Core. Vou instalar ele, que é a última versão, tá certo? Vou instalar o Entity Framework Core. Eu vou instalar também o Entity Framework. Ó, quando ele instala, ele fica verdinho aqui, ó. O Entity Framework Design, também interessante. Ele não instala tudo junto, tá? Você tem que fazer todas essas instalações. Se alguém tiver uma forma melhor de fazer, comenta aqui nos comentários para nos auxiliar. Eu vou instalar também o Microsoft Entity Framework SQL Server, tá bom? Instala esses pacotes aqui que vai ficar... Instalar ele aqui. Eu preciso instalar também o Entity Framework SQL Server. Entity Framework SQL Server Design. Deixa eu pegar aqui o nome do pacote que fica mais fácil. Achei aqui. Instala esse Entity Framework. Olha, já instalou, deixa eu ver, o Design aqui não instalou.
Então são mais ou menos uns 5 pacotes. São 5 pacotes que você precisa instalar para que o Entity Framework funcione aí no teu projeto, fazendo a integração, fazendo o migration. Você vai entender o que é o migration também daqui a pouco. E também, pessoal, falando em migration, o Entity Framework Core Tools. Eu vou pegar aqui o nome aqui fica mais fácil. Entity Framework Core Tools, tá? Instala esse aí também. Se você vier aqui em dependências, é onde está todas as DLLs. Para quem vem do Windows Forms antigo, que é o NET, ele ficava em referências. Agora aqui no NET 5.0 ele fica aqui em dependências, tá certo? Ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pacotes aqui. Esses pacotes são componentes, né? São SDKs, que vai fazer com que o seu projeto funcione com a integração com o banco de dados, tá certo? Então eu já criei a minha classe, eu já instalei os pacotes, então resta a gente criar agora na controller uma classe chamada contexto. Contest. Eu gosto de chamar ela de contest. Essa classe, pessoal, ela vai ser a classe responsável de fazer a integração do sistema com o banco de dados, tá certo? Eu vou deixar ela pública. Essa classe ela vai herdar a DB-Context. DB-Context. Ela vai herdar. Como eu já instalei meus pacotes, eu só vou fazendo referência aqui no meu projeto, ó. Certo? E aí, o que vai acontecer? Essa classe ela vai fazer toda a comunicação com o banco de dados. Ela vai trabalhar com o banco de dados, ela vai fazer um mapeamento das classes em relação às tabelas. Então, cada classe dessa daqui que eu criar dentro da minha modelo vai ser as tabelas dentro do meu banco de dados. Então, essa context ela serve para fazer todo esse mapeamento, certo? Então, ou seja, quando eu altero alguma propriedade aqui nessa classe, eu preciso alterar na teoria aqui no banco de dados. Só que vocês vão ver que não vai ser preciso, que o próprio Entity Framework, usando aí o Migration, faz isso, tá bom? A gente vai criar, pessoal, aqui uma propriedade DB, uma DB7, tá bom? Vou botar aqui DB7, que vai ser a de cliente, onde eu vou fazer o meu mapeamento, tá? Você observa aqui que vai dar um errozinho aqui, ó, só vou fazer a referência, ó. O meu mapeamento, vou chamar ela de cliente, isso aqui vai ser o nome que ela vai criar lá na tabela de banco de dados. Então, muito interessante isso daqui, é uma forma bem mais fácil, bem mais ágil de estar desenvolvendo sistemas. Criei aqui a minha DB7, então, ou seja, se você for evoluir o seu sistema, criar novas tabelas, criar relacionamentos, tudo você vai fazer aqui dentro da Model. Ah, vou fazer uma tabela de produto. Cria na Model a classe produto e faz o vínculo aqui, cria aqui uma propriedade DB7, indicando que o DB contexto, vou falar contexto, que ele vai ler essa propriedade aqui toda vez que vai inicializar o sistema ou conectar com o banco de dados, tá ok? E aí eu vou clicar aqui, criar aqui um método. Deixa eu ver aqui se eu me lembro aqui vai ser um método que vai fazer a string de conexão. Vai ser as minhas opções de build que vão fazer a conexão aí. Ela tem que ser um método protect. Override void vai ser on config então ele vai receber um db context build, certo? E vou chamar ele de option build. Ok. O que vai acontecer? Eu vou declarar aqui a minha string de conexão. Lembra que quem vem do NET 5.4.5, NET 4.0, você coloca lá a string de conexão normalmente no appconfig. No NET 5 acabou o ppconfig, não tem mais, tá? Então você vai ter que fazer um mecanismo aí, ou criar um arquivo,
e aqui ele lê esse arquivo, que vai ficar melhor para você. Eu acho que eu errei aqui um nome, é configure, acho que é assim, isso. Então criei aqui meu método override, é um método que recebe aqui um dbcontext options, e ele vai retornar aqui a string de conexão para o meu contexto. Toda vez que eu inicializar meu contexto, ele vai saber que eu vou acessar esse banco de dados. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui, ó, option build.use SQL server. E aqui dentro eu vou colocar minha string connection. Eu acho que eu vou ter que usar aqui, ó. Vou colocar aqui minha string connection, tá bom? Vou colocar aqui um $$ aqui para poder ficar mais fácil. Não, mas eu não vou trabalhar com parâmetro. Então vou fazer aqui minha connection string, ó, source é igual a... Eu vou colocar aqui meus dados de conexão com o banco de dados, certo? Vou colocar aqui minha conexão aqui, que é meu server, sabe? O data source é o server, é o servidor de banco de dados. Initial catalog é igual a o nome do banco de dados, do banco de dados mesmo. Vou botar sistema, exemplo, nome do banco de dados. Aí ponto e vírgula para separar, user ID vai ser o meu SA, e o ponto e vírgula para separar a outra propriedade, o meu password vai ser 123, tá? Fiz isso aqui manual, pessoal, que é interessante você saber fazer também manual, tá? Não nem sempre copiar e colar. Então, beleza, criado o nosso contexto, eu vou criar aqui outro modelo, só para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vamos supor que eu vou criar aqui uma tabela chamada empresa, tá bom? Errei aqui. Deixa eu botar aqui, ó, rename, posso clicar aqui. Rename, empresa. Ela vai ser uma tabela pública. No caso, classe, pessoal. Tabela não. Se é uma classe pública, a tabela vai ser quando o ente criar. Eu vou ter minha propriedade inteira, que vai ser meu ID da empresa. Eu vou ter também o meu uma string, uma propriedade string chamada razão social. E vou ter também uma propriedade string chamada CNPJ. Ok. Então, pessoal, criado aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma referência, aqui não renomeou não, mas eu vou colocar aqui, ó, empresa. Agora eu vou fazer uma referência da minha classe aqui, lá no meu contexto, tá certo? Vou fazer essa referência aqui, ó, que quando o entity inicializar, ele vai saber que tem uma classe empresa que vai representar uma tabela empresa no meu banco de dados. Simples assim, sem muita complicação. Então, eu vou até tirar esses espaços aqui, ó. Eu acho que pode dar bug. Password, pronto. Então, uma coisa interessante também é que eu posso também trabalhar com propriedades da minha classe que vão ser representadas como propriedades da minha tabela. Pessoal, você que é novato aí nessa área de programação, dá uma estudada sobre banco de dados, tá? Banco de dados lá, SQL. Você vai entender que em uma tabela de banco de dados, ele tem uma primary key. Então, vou colocar aqui uma primary key, que eu só defino como key aqui, ó. Faço uma referência aqui, ó. Eu vou usar um data annotation do Entity Framework, ele interpreta isso daqui, ó. Quando eu for criar o banco de dados, ele vai interpretar que esse ID vai ser uma chave primária da minha tabela. Da mesma forma, eu vou fazer na classe de empresa. Vou fazer aqui o using, aqui, ó, certo? Feito isso, eu posso também definir aqui o tamanho que vai ficar a minha coluna, né? Que na verdade a classe vai ser a tabela
E as propriedades da classe vai ser as minhas colunas das tabelas. Isso você vai entender lá na frente. Segura aí. Eu vou dizer que a capacidade máxima dessa propriedade lá no meu banco de dados vai ser 150 caracteres. E da mesma forma, eu posso definir isso daqui, ó, CPF vai ser 11, tá certo? Aqui idade, tranquilo, são dados inteiros. Empresa, vou dizer que só pode ter 150 caracteres na razão social. E no CNPJ, que são 14 caracteres. Entendido aí? Basicamente seria isso, tá? Basicamente seria isso. Então, a gente vai agora mostrar como criar o banco de dados automaticamente usando o Migration. Beleza? Vamos criar agora o banco de dados. Observe que aqui na minha instância de banco de dados, eu vou entrar aqui, ó, 1, 2, 3, no meu banco de dados, não tem o banco de dados chamado, vou aqui no contexto, ó, não tem um banco de dados chamado Sistema Exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em Package, Manage Console, você pode vir aqui, ou também em Tools, ó, no Get Package, Package Manage Console, aqui em cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar assim, eu vou fazer só o seguinte, eu vou digitar um comando, add migration, chamado inicial. Vou dar um Enter. Ele vai buildar a aplicação, ele vai checar o contexto, vai verificar se existe o banco de dados. Se não existir o banco de dados, ele vai criar um banco de dados. Se não existir as tabelas, ele vai criar as tabelas. Então, inicialmente, quando eu fiz adicionei o Migration, olha que legal, ele criou uma pastinha aqui para mim, ó, com essa documentação de migração. Então, isso daqui é o script que o C# vai executar dentro do banco de dados de forma automática. Olha que legal. Ele criou aqui, ó, o ID do cliente, ele criou o Disque Identity, tá certo? Ele disse aqui também que só pode ser 150 caracteres. Então, toda vez que você for trabalhar com alteração no banco de dados, você vai estar digitando add migration. O que é que eu vou fazer agora? O segundo comando, você viu que eu dei o add migration. O segundo comando eu vou dar o update database. Update database. Show de bola, olha que massa, olha a mágica. Você que vem aí do VB6, do Delphi, dessas programações mais antigas, se bem que o Delphi tem atualizações sempre, né? Mas assim, que você que é programador das antigas, você vai tomar um susto agora. Cara, que massa. Você vai ver que, eu vou atualizar aqui a minha instância de banco de dados, ó. Olha o meu banco de dados criado, não mexi em nada com o banco de dados. O banco de dados só serve para armazenar. Olha que legal, criou aqui a tabela do Migration, que vai documentar todas as migrações que eu fiz. Criou aqui minha tabelinha de cliente bonitinha, com minhas colunas, ó. Primary Key, o nome, olha, vai achar 150, data de nascimento, date time. Ele criou a tabela de empresa, bem bonitinho mesmo, tudo certinho, tudo ok. E agora, Abreu, o que a gente vai fazer? Calma aí. Vamos dar uma respirada. Fizemos aí nosso primeiro passo. Estamos aí 33 minutos de vídeo. Pessoal, eu vou colocar esse vídeo completo, tá bom? Para ficar mais fácil, para não ficar partindo muito. Então vamos lá. Feito aqui a minha migração, eu já tenho meu banco de dados, eu já tenho minha estrutura criada MVC. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar minha view e já trabalhar nela. Negativo. Negativo. Nós vamos criar aqui a nossa controller. Uma controller para cliente e uma controller para empresa. Vou clicar com o botão direito aqui na pasta controller. Classe. Vou dizer aqui que vai ser uma classe chamada cliente controller, certo? E vou adicionar essa classe. Essa classe vai ser uma classe pública, onde eu posso acessar ela de todos os projetos. Ela vai ser uma classe estática, que significa que eu não vou precisar instanciar ela para ficar mais fácil. E agora eu vou fazer o meu construtor,
que é, toda vez que eu chamar essa classe dentro do meu formulário, ele vai inicializar isso, que é inicializar nosso contexto. Eu vou dizer aqui que static cliente. Eu vou copiar e colar. Tem um atalhozinho que já cria o construtor automático, eu me esqueci como é que faz. Se vocês souberem, diz aqui no comentário. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou declarar aqui a minha classe do contexto, aqui dentro da minha cliente controle, contexto. Tá? Eu vou declarar ela aqui. Vou declarar ela como pública, public, certo? Deixa eu ver aqui. Contexto. Eu posso chamar de DB também ela. Ou contexto mesmo. Deixa eu ver o padrão aqui que o contexto. Deixa eu ver aqui. Tem que ser fora daqui da classe não, peraí. Deixa eu ver. Tem que ser uma classe estática, tá, pessoal? Só estava me confundindo aqui, mas é normal. E aqui eu vou inicializar, toda vez que eu inicializar essa classe, vai passar aqui pelo meu construtor, já vou inicializar aqui a minha contest. Tá certo? Então o que acontece? Agora a gente vai fazer os métodos que vão servir, né, da persistência do banco de dados. Vai ser o CRUD, tá bom? Então, nós vamos agora criar um método público, tá? Estático, chamado inserir, certo? Esse método aqui ele vai ser criado. Esse é um método público estático. Inserir, que ele vai inserir aí o cliente, tá certo? Ele vai receber uma classe do model cliente, esse método. Eu vou fazer o use aqui, ó, para mim poder usar ele dentro da minha classe. Eu vou fazer aqui. Eu pode dizer que ele vai ser um booleano. Vocês vão entender por que vai retornar booleano nele, tá bom? E aí, muito simples. Como é que é para fazer o CRUD dentro do Entity Framework? Não precisa escrever aqueles SQLs estrondosos, não precisa escrever linhas e linhas de SQLs. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, context. Não, primeiro eu vou fazer uma verificação. Se o objeto cliente ele tiver cliente na propriedade ID for diferente de 0, ou seja, já existir, ele vai atualizar. Se não, ele vai deletar. Então, basicamente, seria isso daqui. Diferente é assim. Ok. Como é que eu vou tratar isso agora dentro do sistema? Como é que eu vou fazer isso dentro do sistema? Para inserir esse dado dentro do sistema? É muito simples. O que é que eu vou fazer? Vou dizer o seguinte, olha. Eu vou dizer que o contexto.add, vou botar contexto.cliente, a propriedade de cliente, que é a nossa classe, que vai representar a tabela, .add, e vai ser nosso cliente aqui. Então a gente pode fazer, vamos fazer melhor? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dizer contexto.add, ele vai receber o cliente, não, desculpa, ponto cliente, ponto add, ele vai receber cliente, tá bom?
Agora eu tenho como, dentro do meu contexto, passar o state, que é o status, se é para modificar ou se é para inserir. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, contexto.entry, e esse entry aqui vai receber a propriedade cliente, ponto state, que vai ser igual a se cliente.id for maior que 0, ele vai fazer isso daqui, ó. O meu state, o entity state, deixa eu ver aqui, vai ser para modify, ok? Caso contrário, vai ser para inserir, que vai ser para adicionar. Então ficou bem mais fácil fazer assim, que eu tenho como trabalhar dessa forma, sem fazer muitas condições e ficar um código mais limpo. E depois eu faço o quê? Eu dou um save changes aqui, ó, e ele vai salvar. E aquele retorno booleano, ele vai retornar o ID para mim também, se eu quiser, ó. Quando eu faço esse save changes aqui, ó, ele vai retornar o ID. Mas eu acho que no 5 mudou isso. Eu vou botar void aqui mesmo. Vou tirar esse retorno aqui, depois a gente vê isso. Então, pessoal, basicamente é isso. O meu inserir ou atualizar vai ser assim. Quando eu passar aqui a propriedade do cliente, dos dados do formulário, ele vai fazer esse processo aqui. Basicamente são 3 linhas, tá? Porque aqui eu dei uma quebrada, 3 linhas, tá bom? E para mim retornar uma lista de clientes que já foi cadastrado ou para mim obter um cliente por ID. Eu vou botar aqui public static. Ele vai retornar para mim um objeto cliente e o nome do método vai ser getClient. E ele vai receber o int, o ID do cliente. Vou abrir aqui meu método. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Vou usar meu contexto. Dentro do meu contexto, eu tenho várias opções. Eu posso pegar aquele cliente e usar o lambda expression, que é o link, né? Onde C igual maior do que C e D, vai ser igual ID do cliente, ponto primeiro ou default. Então, só venho aqui e boto um retorno aqui, ó. Toda vez que eu usar esse método aqui e passar o ID, ele vai retornar para mim um objeto do cliente preenchido, que já foi inserido dentro do banco de dados. Eu também tenho como retornar uma lista geral de clientes, tá certo? Então eu vou mudar só o nome aqui para clientes. Eu vou dizer que ele vai retornar esse método, uma lista. Eu não vou explicar detalhado, pessoal, sobre C#. É bom você dar uma estudada sobre isso. Eu vou só tirar aqui esse where aqui, ó. Eu vou colocar aqui o toList, tá bom? Então nós temos aqui todo o CRUD já, certo? Todo o CRUD, basicamente, a gente já tem aqui já instalado aqui na nossa classe controller. Ah, e para excluir, como é que eu faço aqui para excluir o cliente, quando eu for querer excluir o cliente pelo ID? Eu crio outro método, public, void, ele não vai retornar static, né? Static, void, delete, ele vai receber como parâmetro um ID do cliente que eu quero excluir. E aí eu vou fazer o meu contexto aqui, ó, contexto.remove. Só que eu tenho duas opções. Ou eu já mando o objeto preenchido aqui nesse método, ou eu uso o método que eu já criei. É bom que você já aprende aqui como é que faz. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, cliente vou usar o método, ó, getClient. Olha que legal.
e vai receber o meu ID. Eu passei lá no formulário. Ou seja, eu estou usando aqui o getCliente, esse método aqui dentro. Eu vou preencher essa classe aqui, eu vou preencher esse objeto aqui com todas as propriedades que vêm do banco de dados. Então, tu viu como é fácil trabalhar assim? Eu vou botar aqui remove range, acho que é assim no cliente. E eu vou botar contexto.salveChange, isso aqui. Então, basicamente, para excluir um cliente aqui passando o ID, vai ser desse jeito. Então, eu já tenho o inserir e o atualizar, o obter, que é o select, né, o ler, né, um cliente por ID, que ele vai retornar um objeto. Eu posso puxar uma lista de todos os clientes que estão cadastrados. E também eu posso até inovar também, ó. Olha que legal, eu posso fazer um outro método, get clientes ativo, ó, que legal. Posso passar aqui a propriedade booleana. Não, se o método já que ele pode passar se está ativo ou desativado, né? Ativo. Eu venho aqui, ó, depois do meu cliente aqui, ó, where. O entity, ele vai fazer toda essa instrução aqui, esse comando aqui, ele vai escrever como SQL, ele vai traduzir como SQL, é assim que o framework faz. Então eu vou fazer aqui uma declaração aqui, ó, estuda sobre isso aqui, ó, sobre Lambda Expression, que é muito interessante. Eu vou colocar ativo, igual, ativo, tá bom? Então basicamente, eu já tenho o meu CRUD de cliente feito, certo? Como nem tudo se cria, tudo se copia, vou agilizar aqui o curso, ó, vou copiar esse controle aqui, vou colar, vou renomear aqui ele para empresa. Vou dar um Enter aqui, ó, empresa. Vou só mudar aqui onde tem cliente, ó, Ctrl C, Ctrl V. Onde tem cliente, eu clico aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó, senão ele vai modificar tudo que tem no projeto. Então eu vou dizer que eu só quero no atual documento que está aberto aqui. Ó, já mudei praticamente aqui a minha classe. Já está pronta a minha controle de empresa. Olha que legal. Então, basicamente, se tu for fazendo outras consultas, e vai vendo, tá? Tem cuidado. Mas assim, se tu for criar outros controles, outras tabelas, bem mais rápido. Então já economizei bastante tempo. A única coisa que não vai ter, eu posso trocar isso daqui, ó, por CNPJ. Eu posso ter várias empresas dentro do meu banco. Então eu vou botar aqui string. Vou só modificar isso aqui, ó, que são os métodos particulares. Vou botar CNPJ, ó. CNPJ. Basicamente, eu já tenho aqui o meu controller de empresas e o meu controller de cliente. Rápido e fácil, tá? Só demorou um pouquinho aqui para mim desenvolver esse do cliente, porque eu estava pensando aqui em fazer uma coisa mais bem feita, mais bem elaborada, tá bom? Então, pessoal, basicamente eu já tenho aqui a estrutura do meu sistema já pronto. Daqui em diante eu já posso evoluir. Eu já posso criar minha tela de cliente e de empresa. Então, como é que eu vou fazer agora? Para os novatos da programação, eu vou dar um bônusinho aqui falando sobre o formulário, tá bom? Eu vou criar um formulário de cliente e vou criar um formulário de empresa, tá certo? Mas esse formulário principal eu vou criar um menu. Vou dizer aqui, ó, toolbox. Olha aqui que ele sumiu. Vou botar aqui em view. Toolbox. Eu vou dizer que eu vou fixar aqui. Vou botar o menu strip aqui, ó. Vou arrastar aqui. Tá aqueles menuzinhos de sistema, ó. Eu vou tirar aqui, eu acho que não é esse, peraí. Menu strip, é esse mesmo. Por que ele não tá pegando? Cert Inter. Eu acho que esse... Não, pessoal, me enganei. É o contexto menu strip aqui.
Eu vou tirar aqui esse contexto menu strip aqui, ó. Edit itens. Eu vou adicionar um item. Não está funcionando aqui essa parte do menu strip, tá bom? Mas eu vou colocar botão aqui. Fica mais fácil. Vou aqui na propriedade. Coloco o cliente. Ctrl+C, Ctrl+V. Como dica na programação, pessoal, dê nome aos bois. Vou dar o nome aqui, ó, o Visual Studio ele cria como default o nome do elemento, né? Ele cria aqui, ó, button 1. Então eu vou dizer, ó, vou fechar aqui, ó, clientes. Vou dizer dar nome aos bois para ficar mais fácil na hora de programar. Aqui em texto, como eu copiei e colei, eu vou colocar empresa. Empresa. E vou dizer aqui, ó, que é o botão 2, vai ser em botão empresa. Fica mais fácil. Então, beleza aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um formulário para cliente e um formulário para empresa, tá? Eu vou dizer que clicar dentro de view, que é a parte responsável para ter só a parte de view, e vou criar aqui um formulário chamado form cliente. Form cliente, tá? O que ele está reclamando aqui? Form cliente.cs. Ele vai criar meu formulário de cliente. Aqui, ó. Eu vou começar agora a colocar os meus objetos dentro dessa tela. Como dica, deixa eu ver se aqui no 5 tem uma opção de você puxar Vou fazer o seguinte, eu vou aqui na minha model, vou partir aqui no meio e aqui eu vou colocando as minhas caixinhas de textos, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui para ser mais rápido, label e uma text box. Text box. Pronto. Então eu vou dizer aqui que aqui vai ser o ID. Vou botar aqui também, ó. Aqui na minha propriedade vai ser o ID. Aqui vai ser o textbox ID. Eu vou copiar e colar, fica mais fácil, ó. Copiar e colar. Não está funcionando. Agora funcionou. Eu tenho um CPF. Eu vou pausar o vídeo aqui para mim fazer essa tela aqui, que vai ser o mesmo contexto para não ficar perdendo muito tempo, tá? Pronto, pessoal, estou de volta aqui para não perder muito tempo e ele tá dando uma travadinha, sabe? Tá dando umas travadinhas aqui, eu não sei se é alguma coisa na minha máquina, mas enfim, o importante é que deu certo. Eu criei aqui já o meu formulário, fui arrastando, você pode fazer aí na sua máquina também, acompanhando, tá? A única diferença foi que eu arrastei aqui uma data grid view para cá, ó, data grid view para cá, e uma label para cá, listagem, e botei os botões já para salvar, tá certo? Então basicamente a gente já tem a nossa tela de cliente. Agora, como a gente tem nosso formulário de cliente, eu vou vir aqui no formulário principal, vou clicar 2 vezes aqui dentro do botão e vou chamar o formulário principal do cliente aqui. Então vou botar, ó, var, uma variável, form. Eu faço assim para chamar a tela, tá? Form cliente.
E aí, form. Deixa eu só fazer um use aqui. Show dialog. Então, beleza. Isso aqui é questão de Windows Forms, tá? Quando eu boto show dialog, ele fica paralisado a tela. Quando eu boto show, ele abre uma nova tela. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou abrir. Vou executar o projeto. Vamos ver como é que está nosso sisteminha no Netcore 5. Ah, são 55 minutos de curso. Segura aí, hein? Ó, aqui está a nossa telinha. Aqui eu tenho como eu boto o show, ó, ele abre só essa tela, hein? Então, o usuário fica focado só aqui. Eu vou mudar aqui, ó, dentro do meu form cliente, com o botão direito. Eu posso personalizar isso daqui, sabe? Posso vir aqui, propriedades. Tem uma propriedade aqui. Essas mesmas coisas que eu estou fazendo também servem para o NET 4.5, 4.7, tá? Só que não vai ser o Entity Framework Core, vai ser o EF6 mesmo, que é o mais antigo. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Tá vendo que tá dando uma travadinha? Vou abrir aqui o formulário de novo. Propriedade. Tá vendo que a propriedade aqui não tá... Deixa eu fechar o projeto aqui e abrir de novo. Quando tu abre o Visual Studio, ele vai abrindo todos os projetos aqui recentes que você já criou. Vou abrir aqui o projeto de novo para ver se melhora. Pessoal, falando de máquina, enquanto ele abre, é bom ter uma máquina com SSD, uma memória aí de pelo menos uns 8 GB, 12 GB, que o Visual Studio consome bastante, tá? Processadorzinho i3 ou i5, quarta ou quinta geração. Se colocar isso aqui no dual corezinho, 2 GB de memória, tu não vai conseguir trabalhar não. Já vou logo dizendo. Eu vou deixar ele abrir aqui, pessoal, já eu volto. Ó, pessoal, acho que era a minha máquina aqui que estava travando, mas aqui, ó, o que eu ia fazer? Eu vim aqui nessa propriedade aqui do formulário, clico no botão direito de propriedade. Eu vou dizer que o formulário Start Position, ele vai abrir central, na tela principal, tá bom? E aqui tem várias outras opções, depois vocês podem enfeitar aí como é que chama o rabo do pavão. Posso colocar essa grid aqui, ó, na corzinha branca para ficar mais bonitinho. E assim vai. Posso dizer aqui, ó, dentro desse título aqui, ó, em texto aqui, vou dizer cadastro de clientes, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Você vai estar fazendo o primeiro CRUD aí com o Entity Framework Core, usando o Netcore 5 com Windows Forms, tá? Aplicações desktop Windows. Então, vamos agora trabalhar em cima. Eu já botei os nomes aqui de todas as minhas propriedades para ficar mais fácil dentro do código. E vamos agora fazer a parte de salvar, tá bom? Vou aqui clicar aqui com o botão aqui salvar. Para salvar, eu vou chamar a minha controller, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tratamento de erro no meu formulário. Esses tratamentos de erros, eles são muito bons para que o usuário venha saber qual o erro que está dando, tá? Então, ou seja, eu vou dar aqui um tab, vou botar try tab, e vou fazer um tratamento de erro aqui dentro, tá? Não é muito aconselhável, era bom fazer uma classezinha para fazer isso, mas eu já vou colocar aqui, já estamos estendendo muito o curso, ele vai me mandar uma mensagem de erro aqui dentro, ó. Quando der um erro aqui dentro desse bloco de código, ele vai não fechar o sistema, não travar o sistema, mas sim mandar a mensagem de erro. E agora eu vou instanciar a minha classe cliente, aquela primeirinha que a gente criou. Vou instanciar a minha classe cliente. E vou dizer, eu posso fazer assim, ó, fica mais fácil.
posso instanciar como uma variável. E aqui eu posso dar um new cliente aqui, ó, fica bem mais elegante aqui, ó. New igual a new cliente. E aqui não é conforme cliente, é cliente Visual Studio aqui, ó. Acho que é clientes. Como foi que eu criei lá? Foi clientes? Foi clientes aqui, ó. Ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. As minhas propriedades, como o nome, vai ser igual ao texto lá. Quem é o texto? Como eu já coloquei os nomes aqui na hora que eu criei, vai ficar mais fácil de eu digitar aqui no código. Então vai ser, ó, nome, ó, já vai trazendo o texto. CPF, vou botar vírgula, que está dentro de uma classe aqui, vírgula. CPF vai ser igual ao CPF, certo? Data de nascimento vai ser aquele componente lá, que é o picker, data picker, data picker, datetime data picker, tá? Então ele vai ser o seguinte, ó, data nascimento, ponto, o valor que está lá, vírgula, idade. Tem algumas conversões que a gente vai precisar fazer, certo? Que é o seguinte, idade, ponto teste, for diferente de nulo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai converter isso aqui para um inteiro. Por quê? Porque o text box, ele é um texto. Idade.teste. Beleza. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, igual a diferente de string.snow. Ele faz isso daqui, senão ele não faz nada. Basicamente seria isso. Por que está dando erro aqui? Porque esse aqui é uma propriedade inteira, então tem que passar alguma coisa. Eu vou passar o null. Só que o nulo, olha que legal. Só que o nulo não vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho que definir que eu posso não incluir o inteiro, o idade, entendeu? Se eu botar aqui uma interrogação, ele vai entender que é nullable. Ou seja, eu posso não informar esses dados. Eu vou botar aqui também o decimal, ó. Eu posso não informar esse dado aqui do limite de crédito, posso não informar, porque senão vai ficar obrigatório no banco. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha migração, ó. Vou mudar isso dentro do meu banco de dados. Eu venho aqui, ó, add migrate. Como eu mudei minha propriedade, ó, mudança, cliente. Aí ele vai criar um script. Só que ele vai dar um erro aqui, ó. O projeto não pode ter erro. Então você pode vir aqui, comentar isso aqui por enquanto. E aí você vai adicionar isso daqui para ficar mais fácil. Perfeito. Criou o script, eu boto só update database. Criado aqui nosso update database. Deixa eu ver se ele finalizou. Finalizou com sucesso. Aí eu vou retomar aqui meu método de salvar. Isso aqui tudo, pessoal, para salvar o cliente lá no banco de dados, tá? Então, beleza. Não é vírgula, não é ponto e vírgula. E o limite de crédito também vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só vou trocar aqui os pares. Botar limite de crédito, foi diferente de nada. Eu não sei porque que ele não deixou fazer isso aqui, ó. String.empty. Se tiver vazio lá na caixinha de texto, se tiver diferente de vazio, né,
Se não tiver nada, ele vai fazer a conversão. Se caso contrário, ele vai colocar nulo. Só que aqui, ó, o limite de crédito ele é um decimal, então vou converter para decimal. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de cliente, né? Nome, CPF, data de nascimento, limite de crédito. Ah, e se ele é ativo, né? Se ele é um cliente ativo. Ativo igual, ó, ativo ponto checked, que é a propriedade lá se está marcado ou não dentro do meu formulário. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer somente? Cliente controller ponto inserir. Deixa eu usar aqui. Ponto inserir. E aí eu vou passar o objeto cliente, tá? Se deu sucesso, eu vou dar uma mensagem box aqui, ó. Mensagem box. Ponto show. Vou dizer para o usuário aqui, ó. Cliente salvo com sucesso. Certo? Então, ou seja, já temos aqui para salvar o cliente. Eu também posso, na hora que eu salvar o cliente, ele atualizar a lista aqui na minha data grid. Já vou fazer logo isso, então. Eu acho que eu esqueci aqui, ó, de renomear. Lista cliente. Data grid view, lista cliente. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele salvar o cliente, ele já atualiza a lista, ó, data grid view, lista cliente, ponto data source, que é a propriedade que recebe os dados. Vou fazer o seguinte, ó, cliente controller ponto get clientes, que vai retornar a lista, ele vai preencher a minha data source da minha grid view. Perfeito? Está desorganizado aqui o código, uma dicasinha, se eu der um Ctrl A e um Ctrl KC, ele, Ctrl KD, ele organiza o código, ele indenta aqui, fica bonitinho. Tá bom? Então, basicamente, eu já tenho aí para inserir o cliente, tá? Quando eu insiro o cliente, eu não preciso passar o ID. Por quê? Porque o Entity Framework já entende que vai ter um ID. E um detalhe também, pessoal, quando eu inserir o cliente, eu vou limpar os dados. Então, eu vou fazer um método aqui auxiliar, chamado void limpar dados. E aí, esse método, toda vez que eu salvar um cliente ou alterar, ele vai limpar esses dados aqui, que é o nome, o ID. Vou botar o nome, ponto teste é igual a string ponto empty. O CPF. Fica mais fácil aqui, ó. Para agilizar o desenvolvimento. O que mais? Idade. Ponto teste. Ponto a propriedade, tá? Sempre assim que você vai fazer mais. Vai ficar mais rápido aí. Limite de crédito. Não é igual, Abreu. É só igual, porque eu tô... E aí, que mais? Ativo. No ativo, quando ele limpar o checked, ele vai ser falso, tá? E a data de nascimento, eu não tenho como limpar lá o meu picker, date picker, né? Eu vou fazer o seguinte, date ponto valor e vai ser igual a date time, vai sempre pegar a data de hoje, ponto não. Vai partir da data de hoje. E esse método limpar dados eu vou colocar assim que eu salvar com sucesso os dados aí do cliente, tá bom? Então basicamente, pessoal, já temos aí o nosso CRUD de inserir e vai listar. Vou colocar aqui um breakpoint aqui, ó, para a gente entender como é que vai funcionar esse debug. Aí ele vai inicializar o projeto. Vou clicar aqui no menu cliente.
O ID eu não preciso informar. Eu tenho uma agonia disso. Deixa eu só botar aqui, ó. Isso aqui como enable false. Só botar aqui como enable false que fica mais... Eu posso inicializar. Deu uma travada aqui. Deixa eu pausar aqui rapidinho, pessoal. Deu uma travada aqui no meu computador. Pronto, pessoal. Retomei aqui. A máquina deu uma travada. Eu tive que reiniciar aqui o Visual Studio. E olha que minha máquina é boa, viu? i7, 16 GB de memória. E tá travando aqui. Não sei o que tá acontecendo. Acho que é porque ela tem uns 10 dias aqui que eu não, que eu não fecho ela. Mas então, estamos... enable aqui, ó. Enable false. Beleza. Então vamos inicializar aqui nosso projeto. Vamos ver se vai funcionar aqui essa minha engenhoca aqui. Vou clicar aqui em cliente. Não funcionou, não sei porquê. Deixa eu botar aqui. Tem outra propriedadezinha que é apenas leitura. Deixa eu pausar aqui, pessoal. Tá travando a minha máquina, viu? Bom, pessoal, realmente tive que dar uma reiniciada aqui na minha máquina. Mas vamos lá. A luta é grande, mas vai dar certo. Aqui eu boto read only aqui, ó, apenas leitura, como true. Vou salvar aqui e vou inicializar meu projeto. Inicializando aqui nosso projeto para ver se vai dar certo aqui a gente salvar. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em cliente. Já deu um erro aqui, ó. Formulário desabilitado, não pode ser... Deixa eu tirar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui de novo. Acho, pessoal, que eu tava com sono aqui. Eu tava desabilitando o formulário, é por isso que tava dando esse erro. Mas tem que clicar aqui na propriedade do text box, propriedade enable false, tá certo? Agora vai dar certo. Vamos ver se vai inicializar o projeto. Vou clicar em cliente. Perfeito. Vou dizer aqui, ó, cliente Abreu Júnior, CPF esse cara aqui, nascimento 31, vou botar 31, meu aniversário é 31/1/89, limite de créditos R$1.000, ele é um cliente ativo e tem 32 anos. E aí, quando eu clicar aqui em salvar, como eu coloquei o breakpoint, ele vai pausar aqui, aí vamos ver o que é que vai fazer em câmera bem a fundo aqui que ele vai fazer, ó. Instanciei minha classe, ele vai passar os dados para a classe, do text box para a classe, e aí eu vou usar lá meu controller. Olha que legal. Ele vai inicializar vai adicionar o cliente. Aqui, como o ID está zerado, ó, se tu vir aqui o ID, ó, ele está como 0. Ele vai fazer um adicionar, certo? E aí, eu vou clicar em Save Changes. Vamos ver se ele vai salvar o cliente. Olha, parece que ele salvou, hein? Perfeito. 3 linhazinhas, pessoal, para salvar. Agora eu vou dar um Select 3 from aqui, cliente, só para checar se salvou. Olha aí, perfeito. Show de bola. Feito aí nosso CRUD. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma listagem, ele vai fazer o mesmo select que eu acabei de fazer aqui, pelo Entity Framework, vai listar lá e vai dizer que o cliente foi salvo com sucesso e ele vai limpar os dados. Olha que legal, já salvou o cliente. Então, pessoal, basicamente, quando eu fizer o método de clicar aqui e carregar esses dados aqui nesses text box, clicar em salvar, e você passar o ID, ele vai interpretar que vai ser um update, vai fazer um update. Ou quando eu clicar em excluir, ele vai colocar a vinda cliente controller, ponto, excluir e passa o ID. Então, basicamente, já estamos aqui com 1 hora e 14 minutos de vídeo. Isso daí vai ser uma atividade para vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Vão clicar aqui na linha da grid. E aí, vocês vão carregar esses dados aqui da linha. Tem muito exemplo aí, ó. Dá uma olhada no macorate.net. Tem muito passo a passo, tem muita coisa legal. Vocês vão fazer isso daí e vai me dizer aqui nos comentários se deu certo ou não.
ou se tiver alguma dúvida, fala aqui comigo nos comentários e a gente vai tirando as suas dúvidas. Que aí você vai abrir a sua mente, tá? É um vídeo improvisado, sem cortes, com pausas, né? Mas sem cortes. Eu vou publicar do jeito que eu falei aqui com vocês, me atrapalhando aqui com algumas coisas. E a ideia é essa. É ensinar uma ferramenta fácil dessa, ágil dessa de desenvolvimento. É 1h15 de curso. Ah, mas 1h15 às vezes tu passa aí na rede social, assistindo besteira, ou fazendo coisa que não tem nada a ver. Então, foca aqui, estuda aqui esse vídeo, faz essa atividade aqui que eu estou passando para vocês e me diz se deu certo. E depois faz o formulário do cliente. Comenta aqui nos comentários aqui do YouTube, tá bom? E me diz o resultado. Se você realmente escutou até o final desse vídeo, eu peço aqui, pessoal, dá o like, compartilha esse curso e grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e obrigado. Falou!